Pessoal, então, como a Renata já falou, a questão da fratura de fêmur é importante. Eu não estou vendo ninguém aqui, então até tentei colocar em outro computador, mas acabei esquecendo. Aí vocês me dão uma. Se eu estiver falando demais, passando muito tempo, ninguém entendendo, vocês me chamam, tá bom? Então, eu acho que vocês sabem, né, da importância da fratura de fêmur, ela traz grande morbimortalidade, né? Depois que os pacientes idosos fraturam o fêmur, metade é incapaz de retomar seu grau de independência. A mortalidade em um ano pode chegar, dependendo do estudo, de 12 a 37%. E por isso, né, como a Mais 60 é uma clínica que oferece valor, né, que quer que os pacientes tenham desfechos satisfatórios, a gente recebe se a gente consegue evitar a fratura de fêmur. E o ponto de corte é 2,4 fraturas por 1.000 pacientes por trimestre, que daria 0,8 fraturas por mês aí. E como é que a gente está? A gente aqui é por mês, tá, gente? Então vamos considerar que isso aqui é 0,8. A gente vem oscilando, então tem mês que a gente consegue bater a meta, tem mês que não, e a gente teve períodos aí muito longe da meta, né? Então, em janeiro de 2021, agora mais recente, esse aqui vai até abril de 2022, então a gente tem que tentar melhorar essa questão da prevenção mesmo da fratura de fêmur na mais 60. E na Mais 60, a gente tem o Life Code, né, gente? O Life Code, ele é uma ferramenta que fornece uma big data para a gente. A gente consegue fazer estudos do mundo real. Por isso que é tão importante que os campos do Life Code sejam preenchidos corretamente. O campo do diagnóstico e medicamento pelo médico precisa ser preenchido, precisa ser atualizado, o motivo de internação, de ida ao PA pela enfermagem. Isso tudo vai nos dar embasamento para a gente analisar esses dados de vida real e ter as nossas próprias evidências, né? E aí a gente faz esse tipo de estudo, como eu vou mostrar para vocês aqui. A gente fez um estudo entre maio de 2019 a maio de 2021, incluindo 4.571 pacientes nossos, né, pacientes idosos com média de idade de 78,6 anos, e a gente viu que a incidência, né, projetou a incidência de fratura de fêmur, que é de 5,6 por 1.000 pacientes ano. Então, é uma incidência alta, é uma população que tem, né, esse risco mesmo de fraturar o fêmur. E o que a gente viu? Que independente do sexo e da idade, as quedas aumentam o risco, então aumenta o risco 2 vezes, a circunferência da panturrilha menor que 31 centímetros, aumenta o risco, né, em 4 vezes, o MC menor que 22 aumenta o risco em 2,5 vezes. E isso eu não estou falando da literatura, eu estou falando dos nossos pacientes, que a gente vê todo dia. Então, que a nutrição vê, a enfermagem, a físio, vai lá, mede a circunferência da panturrilha, o IMC, né? Então, são coisas do nosso dia a dia. E por causa dessa enormidade de dados, né, a gente faz estudos em parceria, né? Então, eu fiz um estudo estou fazendo um estudo com o Comitê de Epidemiologia da Sociedade Brasileira de Reumatologia, tentando achar características clínicas, características relacionadas aos desfechos do paciente, né? E esses parâmetros que a gente já viu de capacidade muscular e aeróbica que a gente tira do IVCF, né? Que estão associados a maior risco de fratura de quadril. E aí a gente descobriu coisas interessantes aqui. Por exemplo, quanto mais diagnósticos, nossa, gente, quanto mais diagnósticos, mais maior o risco de fratura de fêmur, né? Características clínicas aqui que a gente tem,
né? O número de quedas aumenta o risco. Olha só que interessante esse desses pacientes, né? Dos desfechos relacionados ao paciente. Então, o paciente que tem autopercepção da saúde regular ou ruim, ele tem um aumento de 1,6 vezes de fratura de fêmur, né? O que relata dificuldade para caminhar, problemas de visão, queda recente e o que eu já falei antes. Então, gente, a gente não precisa de grandes é, tecnologias, né? De nada, são coisas do nosso dia a dia que mostram para a gente quem está em risco, né? Não precisa de densitometria, não precisa, eu estou vendo ali quem está em risco. E aí a gente pensou assim, como é que a gente está cuidando desses pacientes, então, né? Se eles estão. Eu vou ligar o computador na tomada aqui, só um minuto. Pronto, voltei. Então, assim, como é que a gente, né, está cuidando desses pacientes com risco aumentado? Então, nessa época do estudo, entre 2019 e 2021, a gente teve a pandemia, aí no meio, a gente viu que só 2,8% dos homens estavam tomando remédio para osteoporose e só 9,2% das mulheres. E nessa época, né, vamos considerar de pandemia e tudo, menos de 50% dos pacientes com fatores de risco identificados tinham acesso ao cuidado multidisciplinar. E aí a gente, né, diante dessas consequências da fratura do fêmur para os nossos pacientes e tudo, a gente pensou, como é que a gente pode melhorar isso, né? Qual a melhor estratégia para prevenir a fratura de fêmur nesses pacientes? Dá mais 60, né, dos pacientes nossos lá. Aí o Estevão fez essa pergunta: se eu aumentar o uso de medicamentos específicos para osteoporose, será que a gente consegue melhorar esses parâmetros? E se eu prescrever cálcio e vitamina D para todo mundo? E os exercícios? Né? Será que ajuda? Exercício mais encaminho para Nutri, será que isso vai ajudar? Aí eu fiz um estudo específico, porque quando a gente vai nas aulas, na literatura, o pessoal fala assim, tratamento da osteoporose, aí é muito geral. Então, eu fiz um parecer técnico científico breve, quem quiser ele completo, eu mando, para ver, né, responder essas perguntas que o doutor Estevão me fez. Então, eu considerei os remédios que são acessíveis, né, à realidade do dia a dia da gente. Então, os bifosfonatos, né, alendronato, risedronato, ácido zoledrônico, previne a fratura de fêmur em idosos. Aí a gente tem uma técnica de fazer esse parecer técnico científico, eu não vou entrar em detalhes, isso é só para ilustrar, eu vou direto nas perguntas. Quem quiser os detalhes, eu passo depois. Então, uso de bifosfonatos previne a fratura de fêmur? Previne, né? Ele previne, mas a magnitude do efeito é pequena, então não posso apostar todas as minhas fichas no bifosfonato, né? Então, por exemplo, essa revisão sistemática com meta-análise mostrou que a redução do risco absoluto de fratura de fêmur foi só de 0,7%. Eu preciso tratar 147 pacientes para prevenir uma fratura de fêmur. Então, a gente tem que, né, esse tratamento ele tem que ser discutido com o paciente, pensado em relação aos riscos-benefícios. Outro remédio que é acessível também, que muitos pacientes já chegam na mais 60 tomando, às vezes tem um endócrino que prescreveu, outro médico, e o denosumab, né? Tem evidências que ele diminui o risco de fratura de fêmur em mulheres, não tem evidência para homens. E da mesma forma, a magnitude do efeito é menor que o bifosfonado ainda. A gente só tem um estudo, né, fase 3, que incluiu as mulheres, né, com média de idade, são mais novas que as nossas, né? E que o desfecho de fratura de quadril nem foi o desfecho primário, foi secundário. Eles queriam mostrar mais a questão de fraturas de coluna, fraturas nem clínicas, eram morfométricas, então eu tenho críticas quanto a esse estudo, né? E mostrou que
ele reduz 0,5%. Eu preciso tratar 200 mulheres para reduzir uma fratura de quadril. Aí a gente falou, vai fazer da teriparatida, né? Resolvemos que não é um medicamento que a gente consegue, o paciente tem que tomar a injeção todo dia, também as evidências não são tão robustas para fratura de quadril, a gente quer prevenir fratura de quadril. Não quero saber de aumentar a densidade óssea de coluna, de ver o tamanho da vértebra, eu quero fratura de quadril. Suplementação oral de cálcio e vitamina D. Logo que eu acabei a residência, a gente achava que ajudava, a gente, né, para os idosos e tal, mas não ajuda não, gente. Aí, atividade física, né? Aí eu fui fazer a técnica do parecer técnico científico, né? E vi o quê? Que os estudos randomizados que avaliam, né, a atividade física prevenindo a fratura do fêmur, eles pegam mais, eles têm como desfecho mais a variação na densidade óssea, não tem como desfecho a prevenção de fratura de fêmur, né? E a heterogeneidade é tão grande. Então, eu peguei um estudo que eu achei muito legal, depois eu posso passar para vocês, de estudos observacionais, de estudos de corte, que acompanham o paciente, né? E que mostrou que o exercício físico moderado a vigoroso reduz o risco de fratura de quadril em mulheres e homens. E aí aí quando eu contei isso, né, comentei, a primeira coisa que vem é, mas espera aí, que tipo de exercício é esse, né? Então aqui são detalhes do estudo, 3 estudos, eles definiram a atividade física como um movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos, resultando em gasto de energia. Podiam ser exercícios de lazer ou exercícios de trabalho, né? Isso tem uma diferença. Por exemplo, lá onde eu fiz meu doutorado, a gente só considerava exercícios de lazer. E foram excluídos estudos em pessoas com menos de 40 anos. Ótimo para a gente. E aí eu dei um exemplo esses 13 estudos de corte que entraram nessa meta-análise, né? Então, esse estudo aqui, ó, cadê o mouse para mostrar para vocês? Era um relato. Eles consideraram como um relato, eles nem mediram nem nada. Então, se a pessoa relatava que ela fazia uma atividade moderada, sei lá, hidroginástica, nem sei se nessa época tinha, ou vigorosa, corrida, eles tinham uma redução de 47% do risco de fratura. Esse aqui eu não entendo bem, gente, né? Não é minha área, mas Ixi, passou aqui. Mas eles chamaram desse equivalente metabólico aí e viram que mediram assim a atividade física e isso reduzia 55%. Outro, olha que interessante, o paciente que relatava fazer caminhada para se exercitar, reduziu fratura, né? Então, os pacientes não podem ficar parados, né? E aqui, aí eles detalham cada estudo, depois quem quiser ver. Então, exercício maior que 1 hora por dia, exercício de caminhada, atividade física regular, isso nas mulheres. E o de baixo nos homens, né? Eles dividiram e aí eles mostram que os dois tipos reduzem, sim, o risco de fratura. Tá, então, a gente tem esses estudos, eu fiz o parecer, nossa, demorou um tempão, né? Depois eu fiquei pensando, gente, podia ter lido no UpToDate, mas valeu, né? Fazer essa revisão da literatura. Então, a gente sabe que bifosfonato para homem e para mulher, denosumab para mulher, reduz fratura, exercício físico moderado a vigoroso, cálcio e vitamina D não. Eu não estudei a questão da suplementação proteica, mas posso estudar mais para frente. Mas, enfim, como é que eu vou usar isso na mais 60? Então, a primeira coisa, eu vou identificar os pacientes com risco. E já foi, não sei se as pessoas viram, mas já tem um dashboard médico, depois a gente pode construir um para físio, né, e para nutrição, que lá no dashboard médico eu vou mostrar para vocês. A gente já identifica os pacientes com sarcopenia
ou risco de queda. E lá no prontuário, lá em cima, tem um ícone do risco de queda. Então, lá da recepção, a pessoa já sabe que aquele paciente ali tem um risco de queda, provavelmente tem um risco de fraturar o fêmur. Eu preciso, essa é para os médicos, né? E para a enfermagem, que às vezes auxilia os médicos a pedir o exame. Eu preciso pedir densitometria óssea? Não precisa, gente. O que que acontece? Eu vejo isso na mais recente. O médico pede a densitometria óssea, vem a densitometria óssea normal, só que o paciente é cheio de osteoartrite. Então, aquilo falseia a densitometria óssea. E aí é como se lavasse as mãos. Ah, densitometria óssea normal, ele não vai fraturar. Só que a maioria das pessoas que tem fratura tem a densitometria óssea na faixa ali de osteopenia, né? Então, a capacidade preditiva para fratura de fêmur da densitometria é baixa. Em idosos, esse benefício ainda é mais questionável. Então, o que que eu faço? Eu sempre faço o FRAX dos meus pacientes. Ah, aqui, gente, é para ilustrar, então, o dashboard, né? Médico tem lá a primeira página e tem uma segunda aba que é da equipe multi. Eu tenho sou especialista, tenho pouquinhos pacientes, mas aí, ó, eu tenho aqui meus pacientes que têm risco de queda e quantas sessões de fisioterapia eles realizaram. Nós vamos tentar depois colocar aqui uma coluna com aqueles que realizam fisio externa. Então, vou ter que arrumar um jeito de identificar, oh, meu Deus, de identificar isso lá no Life Code. E desse lado aqui, eu tenho os pacientes com sarcopenia, que a gente considerou que a gente tem, eu sei que não é o consenso mais recente de sarcopenia, né? As nutricionistas, né? Mas é alguns parâmetros que a gente tem na clínica, que é o IMC, a circunferência da panturrilha, quem tem sarcopenia e quem fez consulta com nutrição. Esse aqui eu tô bem, ó, 100% dos meus pacientes fizeram. Aí eu peguei um caso, falei assim, não, gente, vamos para a realidade, né? Que eu vou ficar falando de estudo, parecer técnico científico, meta-análise. Vamos para a realidade, então, lá do dia a dia, como é que eu vou fazer? Aí eu peguei uma paciente minha, que tem 86 anos, que acompanha lá na Mais 60 desde 2007, desde 2017. Ela também tem geriatra, mas desde esse tempo ela só foi 3 vezes no geriatra. Ela fidelizou mais a mim mesmo, porque ela tem doenças reumatológicas, artrite reumatoide, condrocalcinose e outras doenças, ansiedade, hipotiroidismo, né, uma história de hepatite C, que nunca teve problema para ela. Ela é independente, chegou, o último IVCF dela foi de 11. E ela não teve novas quedas no último ano. No primeiro IVCF, ela tinha tido 3 quedas na resposta. Olha só como, né, a paciente fidelizada na mais 60, a gente faz a diferença. Ela é muito pequenininha, muito magrinha, tem um IMC de 19, mas ela é espertinha. Então, pelo menos ela, né, ela fez 6 segundos no teste de marcha, circunferência de panturrilha 33. Aí aconteceu aquilo que eu contei, né, gente? Tinha uma densitometria de 2017 sem osteoporose. Só que ela tem esse problema aqui, condrocalcinose, que causa muita artrose, muita calcificação, sabe? Então, essa densitometria dela possivelmente é falso negativa, digamos assim, né? Aí ela usa prednisona, que é um medicamento em dias alternados, mas mesmo assim aumenta, né, a chance de osteoporose. Ela é bem fidelizada, então, exceto na pandemia, ela frequenta os grupos, nutrição e tem personal em casa. Então, falta aquela informação no dashboard, né? O paciente faz atividade física. Aí tá, preciso pedir densitometria para ela de novo? Não, falei assim, vou colocá-la no Frax. Aí o Frax eu deixei, gente, eu acho que eu vou passar para vocês, depois é aqui, ó, eu faço nesse link aqui, depois eu passo para vocês. Quem sabe mais para frente a gente não coloca isso no Life Code, né? Ia ser bem legal.
Então, eu coloquei aqui a idade dela, 86, né? Fui preenchendo, aí ele calcula para mim, eu não preciso preencher densitometria óssea. Ele calcula para mim o risco de fraturas osteoporóticas maiores, que é fratura de úmero, fratura de coluna, fratura de. Depois eu tenho que olhar direitinho, mas dessas de punho, né? Então, ela calcula esse risco. Então, em 10 anos, ela tem uma probabilidade de 42% de fratura maior osteoporótica e de fratura de quadril de 34%. Aí eu coloco esses valores, a idade, essa probabilidade de fratura, se realizou densitometria ou não, aperto em calcular, e ele coloca ela num gráfico. Quando eu fiz o gráfico, eu falei assim, gente, cadê ela? Né? Olha ela aqui, gente. Então, assim, muito alto risco. Ela passou o negócio do gráfico. O que esse gráfico indica? Assim, baixo risco, eu não preciso dar tratamento farmacológico. Aqui, no amarelinho, as informações são insuficientes, eu preciso pedir densitometria. E no vermelhinho, eu preciso tratar. Tá, né? Olha onde está meu paciente. Eu tenho certeza que várias da mais 60 vão cair aqui. A idade aqui, o risco de fratura, de quadril, a mesma coisa. Ah, aí eu pensei, né? Aí eu fui olhar a papeleta dela desde quando não existia Life Coach. Aí tinha uma história lá que ela já tinha usado bifosfonato, usou por 5 anos. Eu fiquei na dúvida: será que eu tenho que repetir? Ela tem essa doença do refluxo? Será que tem contraindicação? E os estudos mostram que a prevenção é tão ruim. Será que vai dar tempo de prevenir fratura? E se eu tentasse o denosumab, né? Ela nunca usou, é uma posologia cômoda de 6 meses, ela pode comprar, mas aí tem uma história que quando você tira o denosumab, aumenta o risco de fratura logo depois, enfim. Então, muitas dúvidas sobre, né, essa questão farmacológica e tal. E aí eu falei, gente, não vou responder isso na aula, vai ficar cansativo. Tem pessoas, a gente tem toda a equipe lá, não é só médico. Então e toda aula que o médico vai tem essas coisas, né? Uns favorecem mais, outros menos, dependendo do laboratório que está patrocinando lá. Então eu falei, gente, vou fazer pílulas, né? Fazer pequenos comunicados com essas dúvidas farmacológicas, digamos assim. E vou soltando durante a semana, a pessoa tem um tempinho, vai lá e lê. O que eu queria falar aqui para vocês, que eu acho que é importante, que é uma coisa que todo time pode fazer, é primeiro a gente ter noção que o Covid teve um impacto muito grande no aumento dessas fraturas, e não foi só aqui no Brasil, não foi só na mais 60, né? Por exemplo, na Inglaterra, um time da saúde pública lá investigou essa perda de condicionamento físico ocasionada pelas restrições sociais do Covid-19 na queda de pessoas idosas. E eles viram que se eles não fizessem nada mais, né, lá no sistema de saúde, mais 110 mil idosos terão pelo menos uma queda em um ano, um aumento de 3,9%. E isso, eles fazem um cálculo econômico, isso é um grande impacto para a saúde pública deles lá. E aqui na Mais 60 a gente já tinha cantado essa bola, né? Você vê aqui que no comecinho, né, da pandemia, a gente viu aqui antes da pandemia, antes do fechamento, digamos assim, do primeiro fechamento de Belo Horizonte, e o período 2 depois do primeiro fechamento de Belo Horizonte. O que a gente viu? Que aumentou a internação significativamente por queda e permanece. Então, quem é da enfermagem, quem olha, né, está olhando esses indicadores todo o tempo, está vendo lá. Internação, queda, juntinho lá com a pneumonia, né? E aí, eu já falei isso com algumas pessoas e tal, eu gosto muito desse grupo aqui que cuida de idosos da Inglaterra também, eu sou uma fã da saúde pública de lá.
E aí eles fizeram um estudo para saber, assim, porque toda abordagem do paciente começa com educação, né, gente, com o paciente entender o problema, né, um paciente com doença crônica e tudo, para ele poder tratar, né, isso com hipertensão, diabetes, é a mesma coisa com quedas. E aí eles fizeram um estudo para saber, assim, como eu posso abordar comunicar sobre prevenção de quedas com os idosos. E aí eles fizeram esse documento aqui para você não mencionar a palavra queda, né. E o que eles perceberam? Que muitos idosos são resistentes sobre a questão de prevenir quedas, né. Você pode falar assim: "Ah, você caiu aqui". Isso já aconteceu comigo, o paciente caiu, eu falo: "Ah, vou te encaminhar lá para a nossa fisioterapia e tudo". "Ah, não, doutor, foi só um acidente isolado". Então o que que eles viram? Que alguns acham que eles são fitness, mesmo eles tendo 80 anos e tudo, né, alguns são mesmo, mas que sempre vai acontecer com outra pessoa. Outros rejeitam estar em risco e são confiantes demais, "esse aqui é meu pai, sobe a escada, desce". Outros têm medo de serem estigmatizados se eles falarem, né, que "não, eu caí", né, e tudo, ele tem medo de ser visto como mais frágil. Outros acreditam que que não vão cair de novo, né, é o tapete lá, já tirei aquele tapete, já tá tudo certo", né. Outros aceitam que estão em risco, mas sente que nada pode ser feito, fala assim: "Ai doutora, eu tô velho mesmo, tô desanimado, vou cair". E outros aceitam, mas acham que a prevenção não vale a pena. Então qual o conselho que eles dão pra gente? Né, a gente sempre tem que começar com mensagens positivas, então não vou colocar medo no paciente. Tem uns filhos, né, é engraçado, depois que eu comecei a atender geriatria, que falam assim: "Não, olha lá doutor, minha mãe não faz isso, vai morrer aí, vai cair, vai quebrar o fêmur". Não é essa abordagem, né. Ao invés de focar no risco de queda e suas possíveis consequências, a gente vai focar nos benefícios. Então falar com aquele paciente: "Vem aqui para o grupo, né, você vai melhorar seu equilíbrio, sua força, você vai ficar mais disposto no seu dia a dia para fazer as coisas que você gosta", né. Eu não preciso focar na questão de queda, eu não preciso infantilizar, eu não preciso colocar medo, né, eu tenho que apontar os benefícios. E aí esse grupo, né, a partir dessas coisas, eles pegaram uma revisão da Cochrane e resumiram aqui para ver, assim, que atividades eles podiam oferecer lá para eles, né, que tinham evidência. Então eles viram que tai chi, dancing, né, essa revisão, jardinagem tinha evidência, mas é mais para adultos mais jovens. E esse aqui eu não conheço, não sei se o nosso pessoal da físio deve conhecer, e da educação física, né, que é esse exercício de estabilidade postural e otágono. Eu até vi na internet, faz uns exercícios, vira a cabeça, eu acho que a gente faz muito parecido, pelo que eu vejo aí na físio. E sim, esses exercícios previnem queda, né, em 35 a 54% dos pacientes. O otágono, 35, estabilidade postural em 54%. Olha aqui, aí eles viram outro baseado na cadeira, caminhada nórdica e ioga que não prevenia, né. Então pensando nisso tudo e de forma prática, eu pensei assim, para mim, como é que eu posso ajudar, como é que a gente pode ajudar os idosos da mais 60 a não fraturarem o fêmur? Então primeiro eu vou identificar o risco, né, pegar aqueles meus pacientes lá, que às vezes eu fui focando em outros problemas, pego meu dashboard lá, vejo os que estão, né, tem sarcopenia, risco de queda, posso começar por aqueles. Então eu posso fazer o frax deles, não preciso pedir densitometria, né, posso incentivar os exercícios, então, né, a enfermagem ligou, né, "E aí, voltou o exercício que você fazia antes da pandemia, lembra? A senhora fazia hidro", né, então e a caminhada que a senhora deixou de fazer, então incentivar esses exercícios,
né? É focar nos benefícios, lembrar disso, né? Evitar a palavra queda, às vezes é difícil para a gente, né? Mas tentar essa questão. A gente tem uma equipe excelente na Mais 60, gente. Então, assim, caminha para a Nutri, para a Físio. Às vezes o paciente não pode ir na Físio interna, às vezes a fila está grande, né? A gente não tem tanto espaço. Caminha para a externa, então, próximo à casa dele. Para grupos, né? Tanto o grupo da Mais 60, a gente tem academias da cidade, né? Em Belo Horizonte, um educador físico externo, se não puder ir na Mais 60. A gente não pode deixar de sempre aproveitar o nosso contato com o paciente para incentivar isso, né? E para os médicos, a gente avaliar essa necessidade de terapia. Às vezes vale a pena mesmo para o paciente, né? Não tem nenhum remédio mágico, os remédios têm eficácia limitada, mas a gente também precisa dar essa chance, né, dos pacientes, mesmo que o efeito seja pequeno, a gente às vezes vale a pena, né? O paciente tem tanto risco, nunca usou essa semana. Eu peguei uma que nunca tinha usado uma terapia farmacológica para osteoporose, né? Então, vale a pena diante dos riscos e benefícios. Bom, é isso, gente. Eu quis ser breve para a gente abrir para perguntas, para discussão, igual eu falei, depois vai ter as pílulas, porque eu acho que se a gente dá muito conteúdo, ninguém né, não absorve tanto, né? E aí eu queria abrir aqui para discussão. Tem o Estevam, tem a Renato, pessoal, tem uma mão levantada já aí. Lide, fala com a gente. Ei, gente, boa noite. Ô, Lidiane, se Hum, apresenta, né? sim, vou me apresentar. Conta Eu sua sou trajetória aí na Mais 60 também. legal. Então, eu sou a Lidiana, sou fisioterapeuta, né? Eu entrei na Mais 60 há, assim, 5 anos atrás, eu dei uma pausa, voltei agora, né? E hoje eu sou RT da Físio, então, como RT da Físio, vou começar representando a equipe, mas tenho certeza que a equipe também vai querer falar. Então, assim, Dani, acho que foi ótima sua apresentação, assim, bem clara, né? É bom trazer esses dados para a gente, para que a gente possa também entender, né, o que está acontecendo e, a partir disso, a gente conseguir bolar aí estratégias para a gente conseguir melhorar esses dados, né? E aí eu fiz algumas anotações aqui que eu queria compartilhar com todo mundo, para que a gente possa pensar juntos, né? Então, assim, Dani, primeiro, essa questão do Life Code, eu acho que o Life Code é uma ferramenta excelente e a gente pode usar bem os dados. Não sei se você chegou a ver esse estudo também, mas lá, quando a gente vai descrever a queda, tem a opção da gente falar dentro de casa, fora de casa. Eu acho que é muito importante a gente conseguir, detalhar esse dado, porque interfere demais, né? Como fisioterapeuta, que também atendo domiciliar, eu vejo que é dentro de casa que acontecem muitas quedas, né? E aí, dentro de casa, a gente entra também na visita de ambiência, que eu acho que é de extrema importância. E muitas vezes, se a gente não leva isso de forma correta, pode parecer que não é tão importante, né? Falar sobre barra no banheiro, falar sobre tapete, falar sobre a elevação do vaso sanitário, são coisas que geralmente acontecem muito, assim como também falar sobre incontinência urinária, né? Muitos pacientes caem à noite para ir no banheiro, então é uma questão também que eu acho que é importante a gente indagar dentro da avaliação. Essa era uma questão que eu queria falar. Outra questão que eu queria falar também, que já fazem, né, na enfermagem, a velocidade de marcha, acho que é de extrema importante, assim, que a gente faça de forma correta. A gente está até providenciando na USA uma metragem ali para a gente poder fazer, porque a gente foi no congresso agora e lá foi bem falado sobre isso, sobre 0,1 metros por segundo altera tanto para melhora quanto para piora. Então, também é uma maneira da gente avaliar se o nosso trabalho está sendo válido, né? De forma quantitativa. Outra questão também que eu queria falar é sobre justamente isso que você falou, sobre a abordagem da queda, né?
muitas vezes os pacientes, a gente fala assim, o senhor caiu, o senhor já caiu, o senhor caiu quanto? Aí ele fala assim, não, nunca caí, não. Mas aí quando a gente vai apertando, que cair para eles é quando tem intercorrência, muitas vezes, né? Quando machucou e tudo. Então, mas queda, na verdade, não é isso, né? Queda é descrita de outra maneira, quando a pessoa perde ali a capacidade de se controlar ali, cai da própria altura, né? Às vezes, então, vai sentar no sofá e não tem a capacidade de controlar, já é um fator de queda. Então, a gente precisa abordar isso de maneira mais efetiva, muitas vezes, né? Isso é o que a gente vê também na avaliação da física, quando a gente faz. Então, e é outra questão também importante, que muitas vezes os pacientes caem, que a gente vê na fisioterapia, por medo de cair. Então, assim, vai falando, não, pode cair não, se cair quebra, vai morrer, vai acontecer não sei o quê. Aí eles começam a ter pavor, e aí começa a ficar ansioso e acaba caindo mesmo em ansiedade, de querer passar aquele obstáculo o mais rápido possível. E aí é outro fator também que a gente pode trabalhar. Então, assim, na verdade, essa prevenção é uma questão multi mesmo, né? Acho que é médico, enfermeiro, físio, nutri, psicólogo, fono, todo mundo tá junto nessa história aí, né? E uma coisa boa que a gente tem para falar, que você trouxe uma evidência dos exercícios de otágono, são os exercícios que a gente usa na fisioterapia hoje. Ai, que Então, a gente bom. está no caminho certo, é muito bom a gente saber disso também, a gente fica feliz, né? Então, hoje a gente, no grupo de equilíbrio, principalmente, a física, a educação física, que está trabalhando juntos nisso aí, a gente faz justamente os exercícios de otágono, a gente distribuiu eles ali de duas cartilhas, né? Então a gente treina a primeira, depois de um tempo treina a segunda e vai acrescentando também exercícios funcionais. Então, dessa parte aí a gente está no caminho certo, tá? Então era isso que eu queria contribuir um pouquinho para a gente poder ir discutindo aí, tá bom? Tá bom. Eu vou, então, só te responder. Eu vou conversar com a equipe do Life Coach, a gente vai conversar, né, Lidiane? A gente precisa melhorar o caminho da multi dentro do Life Coach mesmo, né? Então, quando eu faço os estudos, eu não tenho esse caminho, porque mesmo vocês tendo um xizinho, é campo aberto. Então, eu tenho que pegar do IVCF, né? Então, nós vamos conversar isso, já marcamos, e nós vamos colocar essas informações relevantes. Eu achei excelente você falar do medo de cair, né? Então, assim, porque aí entra a psicologia, né? E isso, eu acho que poucas pessoas sabem desse conceito. Depois a gente pode fazer uma pílula, né? Sobre o medo de cair. Eu acho que eu fiquei sabendo desse conceito só por causa do doutorado. Os médicos não sabem, né? Como é que isso é importante, aquele medo do movimento, né? Então, assim, vamos fazer isso, eu anotei aqui. Vanessa também levantou a mão e depois a Priscila. Oi, boa noite. Boa noite. Eu vou me apresentar, né? Sou Vanessa, fisioterapeuta, e hoje também atuando como acupunturista na clínica. Então, complementando a fala da Lidiana, né, sobre a importância da equipe multi com a prevenção de quedas, a importância da equipe, principalmente da fisioterapia, né, onde eu vou poder falar melhor. Na questão dos exercícios, né, das nossas orientações, tanto em casa como nos ambientes externos, né? Muitas vezes a gente vê que a queda lá acontece dentro de casa, então é muito importante essa orientação no ambiente. Mas assim, vou puxar um pouquinho para minha área da acupuntura, né? Onde a gente começou com esse projeto em junho e a gente tem visto, né, os benefícios, né, da acupuntura com os pacientes de dores crônicas. E eu até dei uma leve pesquisada, né, em relação à acupuntura com essa relação da fratura de fêmur, né? Onde eu pude perceber que ela tem seus benefícios, né? Não exatamente nessa questão da orientação postural e equilíbrio estático, mas atuando ali na diminuição da dor, onde a gente pode ver que o benefício vem em relação a uma melhora da qualidade da marcha, né? Onde, consequentemente, melhorando a marcha, a gente previne essas quedas, essas fraturas. Então, eu percebi que muitas vezes eu estou atendendo, eu não vou muito ali naquela dor específica do paciente. Eu vou
trabalhando ele de uma forma global, né? Muitas vezes pacientes depressivos, ansiosos, onde a gente consegue, né, melhorar aquela disposição para fazer uma atividade física, a disposição para sair da cama. Muitos deles me relatam que não tem vontade de fazer nada, né? E a partir disso a gente começa esse trabalho de incentivar, de fazer uma atividade física e, consequentemente, evitar quedas, né? Eu tô com uma paciente em domicílio que ela vem caindo assim com frequência. E ela é uma paciente muito ansiosa. Se a gente fala assim, o seu filho vai chegar de viagem daqui a 3 dias, ela já começa, né, a ter uma ansiedade mais aflorada, tem, assim, sente, não consegue dormir, aí vem uma questão de não conseguir comer, porque começa a ter, né, alguns sintomas ali gastrointestinais. E hoje eu até conversei com a filha, né, que independente, né, da atividade que a gente vem fazendo de fortalecimento, eu queria começar a trabalhar a ansiedade com ela, né? Porque isso aí está interferindo totalmente nas quedas dela. Ela está deixando de dormir, e aí quando ela levanta à noite, ela cai. Então tem tudo isso, assim, são fatores multi, né? Que a gente vai observando, que não é só o fortalecimento, que não é só o remédio que vai evitar aquela tonteira. Então é pensar realmente de uma forma né, global nesse cuidado. Então, acredito que a acupuntura veio para acrescentar nesse cuidado, inclusive nessas prevenções, e podem continuar encaminhando pacientes, né? A gente está tentando, inclusive, melhorar aí a forma de poder atender essa demanda que vem só aumentando. É excelente. Você sabe, gente, vou aproveitar aqui a Vanessa, que os pacientes com dor crônica, então fibromialgia, lombalgia, dor neuropática, eles vão mais ao PA, eles têm isso estudo feito lá com os nossos dados de vida real, da Mais 60. Eles vão mais no PA, parece que eles estão fazendo um estudo agora, parece que esses vão mais em consultas externas, é isso que a Vanessa falou, aquela ansiedade, né? Aí numa dessa do PA, um médico passa um remédio lá que vai dar tonteira no paciente, né? Às vezes e ele vai cair e tal. Então, realmente, essa fala da Vanessa foi muito boa para a gente ver como tudo está interligado, né? Uma coisa aqui leva a consequência lá, então a gente tem que estar orquestrado mesmo. Aí é bom que a Priscila vai falar agora. Priscila, só liga o microfone, aí se apresenta, fala o tempo que você está na Mais 60 também, que já, né? Meu nome é Priscila, sou nutricionista, estou como responsável técnica pela nutrição e eu estou na Mais 60 desde sempre. Desde o inicinho, né? Eu comecei na clínica. E, Dani, parabéns pela aula, foi ótima. E é para reforçar que na semana passada nós iniciamos o grupo de linha de cuidados em sarcopenia. Então, esse grupo, né, tem a nutrição, tem a fisioterapia e a fono quando for necessário, né? Inicialmente, a gente vai acompanhar os pacientes por 12 semanas, que alguns trabalhos de intervenções, eles trazem, né, esse período de acompanhamento. Então, a gente está fazendo um piloto, e então esses pacientes serão acompanhados por 12 semanas. Inicialmente, a gente vai fazer a medida da força, através da força de pressão palmar, E da me massa. conta aqui, Priscila, Oi? tem campo fechado no Life Coach para isso aí? Porque depois a Já gente tem que. tem. Ah, Tem, beleza. já tem. Já tem. Porque vocês Então, a gente estão está fazendo ótimos. isso. E também já tem o agendamento em linha de cuidados em Eu sarcopenia e para vi. fazer o encaminhamento. Tá ficando Ótimo. verdinho para a gente conseguir puxar esses pacientes depois e fazer uma análise do início e depois da intervenção. Então, já tá tudo certinho lá no Life, Ótimo. tá? Aí, ó, gente, os médicos, enfermeiras, na reunião de célula, dá uma olhadinha lá no dashboard da equipe multi, já vê quem que pode encaminhar para a linha de cuidado de sarcopenia, né? E tudo tá lá, só
Só encaminhar. E a gente já começou, já tem alguns pacientes. Então, a gente está fazendo a força da pressão palmar, circunferência da panturrilha, velocidade da marcha e avaliação da ingesta alimentar, que a intenção também é fazer a avaliação da ingesta no início da avaliação e depois, né, no final dessas 12 semanas. Então, a gente começou isso na semana passada, então, né, podem encaminhar esses pacientes para a gente. Ô, Pri, aproveita para falar da cozinha que teve hoje, também para encaminhar. Tem um outro projeto também, né? Daqui a pouco eu vou mandar no grupo, só estou finalizando algumas coisinhas. A gente também começou um projeto de oficina de alimentação saudável. Esse projeto, ele vai acontecer na unidade do Santo Agostinho, né? Lá na Village. Com a nutricionista Juliana, né? E eu vou estar dando um suporte para ela. E a intenção é a gente fazer uma receitinha voltada para cada patologia todo mês. Então, por exemplo, hoje a gente teve um patrocínio da Abbott, então a gente desenvolveu um cappuccino proteico. A gente até pegou o grupo das meninas, né, da física e da educação física, falou um pouquinho da proteína e fez a degustação no final. Foi um sucesso, sabe? Eles adoraram, a gente testou a receitinha antes, tudo. E aí, para o mês que vem, a gente está pensando em fazer uma receita voltada para o paciente hipertenso. Então, levar umas receitinhas assim de sal de ervas para eles desenvolverem nessa oficina de alimentação saudável. Aí, um mês, a gente vai fazer uma receita para um paciente diabético. Então, cada mês, a gente vai estar desenvolvendo uma receitinha com degustação lá na unidade do Santo Agostinho. Então, também podem convidar os pacientes. Vai ter que fazer inscrição, porque tem um número, né, limitado aí de pacientes. Gente, Priscila, e não pode gravar isso, fazer tipo uma live nessa hora da receitinha, porque aí a gente já atinge mais. Depois você conversa aí com a sua, né, coordenadora, com a Renata e tudo. Mas eu que hoje a Ivana estava de férias, Dani, por isso que não foi gravado. Mas quando a Ivana chegar, às vezes a gente grava, porque hoje eu estava lá, achei ótimo, mas eu só cheguei no final, porque eu estava atendendo, né? E assim, achei bem legal, os pacientes participam, e para aqueles que não podem ir, às vezes moram longe, né? Pacientes e tudo, se a gente gravar isso, eu acho que é um incentivo, né? A gente atinge mais pessoas. A gente está esperando a Ivana também para divulgar, para ajudar, né? O marketing faz falta, tem uma receitinha né? também que a gente está desenvolvendo, que é um sorvete também proteico, para conseguir, né, aumentar o aporte de proteínas, às vezes para aquele paciente que tem dificuldade, agora entrar o verão. Então, a gente está desenvolvendo algumas receitinhas para as oficinas, que vai acontecer uma vez por mês lá no Santo Agostinho. Muito bom, material muito rico, gente, tem que ser gravado. Depois a gente pode fazer até um e-book aí para os pacientes, né? Ótima ideia. Licença. Abri o microfone aqui, porque vocês estão perguntando se gravou. Boa noite, eu sou a Rosane, professora de Educação Física. Só para falar com vocês que parece que o pessoal da Abbott, eles filmaram, mesmo do celular, eles filmaram, sim, o processo de fazer a receita hoje, que foi uma vitamina com banana e esse cappuccino de café. Então, acho que elas têm um pedacinho, sim. E o que eu achei mais interessante é que uma paciente minha virou para mim e falou assim, terminou os exercícios, ela virou, semana que vem tem leitinho de novo? Então já estão querendo mais. E adoraram, levaram para casa, ganharam um sachêzinho com o produto e aí já querem mais, já podem providenciar mais, que eles adoraram, viu? Que bom, né, gente? Vai ser uma vez por mês. Mas eu eles avisei, fazem falei, não é toda semana, não. Eles podem replicar em casa. Isso. A gente tem que tentar voltar eles, né, pré-pandemia, né, gente? É um desafio muito grande aí. E vamos tentar, né? Junto lá, igual o sistema de saúde inglês está tentando, nós vamos tentar daqui também. Hoje, gente, está faltando 4 minutos para acabar. Alguém mais? Vamos, Paula. Fala com a gente. E se apresenta. Oi, gente, boa noite. Fala. Eu sou a Paula, fisioterapeuta. Eu estou aqui na Mais 60 há 1 ano e alguns meses.
E pegando essa última fala aí que você acabou de dizer, né, Dani, nosso maior desafio é exatamente isso em questão pós-pandemia. Porque o que eu vejo, né, e até que você falou mais na aula também, que o que é importante é não ficar parado. E o que a gente tem de maior desafio hoje, assim, 90% dos pacientes que sentam na hora da avaliação, eles falam, né, esse discurso, desde a pandemia eu tô parado. Então, eu acho que nós temos esse grande desafio, não só a físio, mas toda a equipe, todo o time, de incentivar esses idosos, né, a voltarem às atividades, porque estão acostumando com essa pandemia, né, com essa forma de ficar parado. Então, eu acho que isso cabe a todo o time reforçar, porque, como você disse, o importante é movimentar. Temos evidências, né? É verdade. Gente, eu vou deixar a palavra agora com a Renata ou com o Estevão, para eles finalizarem. Vou mandar essas pílulas, então, eu acho que a equipe multi podia me ajudar a fazer umas pílulas, eu faço da parte médica, né? Essas coisas de remédio e tal. E vocês fazem dessa parte da educação física, Medicaí, nutrição, só para a gente né, ir alimentando as pessoas. Tem gente que não vem na aula, só para a gente ir lembrando o tempo todo, né? Igual a gente vai fazer com os pacientes, exercita, a gente se lembra também. E aí vou pedir a Renata, eu queria agradecer a oportunidade, viu, gente? E pedir a Renata para encerrar, então. Eu li agora o chat, então eu queria pedir para o Galeno encerrar com um comentário que ele fez que eu achei super pertinente. Eu não vi. Então fala, Conta pra Galeno. gente, Galeno. Gente, boa noite com vocês. Eu fiquei maravilhado aqui, assim, embasbacado com tanta gente competente falando, de Daniela, passando pelo pessoal. Desculpem eu não ter guardado o nome de vocês, tá? Da Lidiane, de todo mundo. Gente, assim, é como se eu tivesse com uma Ferrari na minha mão, que eu tenho um tanto de coisa para poder aprender a usar. Assim, ainda tem que dirigir essa máquina, tem que aprender a dirigir. É muita coisa, muita competência, muita coisa boa para fazer, entendeu? É muita diferença. É maravilhoso, viu, gente? Eu estou feliz. É Ai, porque que está bom, acabando, por isso que eu queria deixar Galeno. registrar isso. E quem tem a Que bom. oportunidade de se encontrar, faz um caso, ilustra, olha, a acupuntura vai ser útil nisso. Olha como é que a gente não atinou para isso, né, Dani? O número de pessoas que vão, pacientes com dor crônica, que vão precisar de ir no pronto atendimento, e isso para nós, médicos, é frustrante o paciente ir várias vezes. Tem alguma coisa no nosso cuidado que não está funcionando direito. E a gente tem que abrir, né? Esse leque, a gente sabe como geriatra que medicação não faz tanta diferença, é só uma ferramenta no meio de tantas outras que a gente tem para oferecer. E a geriatria é isso, você não tem para onde fugir. É olhar para essa pessoa e ver qual que é a demanda dela. Não tem padrão, não tem receita padrão. E me deu vontade de provar esse cappuccino também. Eu Obrigado, provei, gente. Vou gente. disponibilizar a receita para quem quiser. Fica muito bom. Tem para um pobre homem diabético igual eu, tem, né? Oi? Tem para um pobre homem diabético como eu. Tem, a gente faz um ajuste. Então tá bom. Valeu, gente. Obrigada, Galeno. Obrigada. Renata, agora sua última Tava muda. palavra. Ô, Galeno, vamos juntar a próxima vez com o pessoal da SMUB, com a Física, com a Tatiane também, né? A gente tem que integrar todo mundo. Você vê que a gente tem um arsenal de riqueza aí, que é pouco explorado, e agora está na hora da gente integrar, falar todo mundo a mesma língua. E lá dá para fazer um trabalho, porque, meninas, aqui na Asbuba, aqui em Betim, é um outro nicho de pessoas, entendeu? É o trabalho preventivo mesmo. Pegar esse pessoal aí que vai entrar para 60 a mais e dizer que eles podem viver mais 60, né? E aí eu tô até disposto a mudar o horário para encontrar com elas e fazer essas reuniões. Bacana. O Estevão não vai falar nada não, ele tá tão quieto que eu tô até Pois preocupada. é, eu nem sei se ele está aqui. Está aí, Estevão? Ó. Se ele está, às vezes, Foi lá ótimo, vendo uma gente. série fingindo, será? Parabéns pela reunião, foi ótimo. Estevão? Eu ouvi ele falando aí, gente.
Estevão. Ouvi ele Parabéns pela participando. reunião, foi ótimo. Ele está cuidando das crianças, gente, dá um desconto, né? Se eu tô aqui, tem que ser compartilhado, cuidado, né, galera? É isso Então aí. tá, gente, foi ótimo, viu? Gostei muito. Vamos fazer as pílulas para ajudar a incentivar e sempre fazer esse depoimento do Galeno muito importante. A gente precisa envolver todos os médicos para eles conhecerem, né? A equipe que a gente tem, a nossa Ferrari. Beleza? Beleza, Dani. Obrigada. Então tá, boa noite. Boa Boa noite. noite, meninos. Obrigada, Tchau. Dani. Dani, boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.